Nós começamos hoje, já pela manhã, e o faremos agora e na próxima celebração, uma jornada para conversar sobre a nossa frutificação através do Espírito Santo. Todos os domingos desse mês de setembro, e vamos ter 5 domingos, nós vamos estar conversando, meditando sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz. Tem colinha ali na árvore, na nossa árvores. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão. Você está bem de vista, louvado seja o Senhor, o exame de vista foi grátis, tá bom? Nós vamos procurar entender qual é a nossa parte nessa frutificação. O que nos impede de termos mais frutos? O que podemos fazer para sermos mais frutíferos no Senhor? E também vamos meditar em cada uma dessas características do fruto do Espírito, que são amor, alegria, paz, bondade. Você já está exercitando a paciência comigo, viu como é bom? Se você é novo na jornada de fé, eu peço que você se dedique a aprender esses ensinos. Eles não é que sejam tão difíceis, mas com certeza requerem uma atenção. À frente da sua cadeira aí tem um papel para suas anotações, e daí você devia compartilhar aquilo que aprendeu, e as dúvidas que você tiver, você conversar com o seu líder de pequeno grupo. E se ele não souber, ele pergunta para os universitários, e juntos a gente vai crescendo e vamos caminhando no Senhor. Para que a gente possa entender quem somos, nós vamos usar um texto que Paulo traz de Romanos, para nos explicar como nós entramos na família de Deus. E nós vamos entender que nós fomos enxertados em Deus. Nós fomos arrancados de uma posição inferior e fomos enxertados no Senhor. O texto de Romanos 11:24 diz o seguinte: você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado em uma oliveira cultivável, uma oliveira boa. Eu faltei naquele momento no céu, quando Deus deu os dons artísticos. Mas vai que você não entende ou não saiba, e ninguém tem obrigação de saber o que é ser enxertado. E eu senti vontade de fazer um rascunho aqui. E não é o objetivo de ganhar um prêmio, nem você guardar daqui a 10 anos, botar no museu e dizer, olha que obra de arte. Mas é você entender o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, para que a gente compreenda. Ele fala de que existe uma oliveira, uma árvore maravilhosa. Está meio torta a minha árvore aqui, não cresceu para os lados. E ele diz que existe uma oliveira brava, um jambuzeiro, algumas versões da Bíblia dizem. Vamos desenhar uma árvore mais feia. Não que essa aqui não esteja. Assim, tá bom. E ele diz agora que aconteceu um processo maravilhoso na minha vida e na tua vida, de que nós fomos enxertados. Foi tirado um ramo daqui, e agora foi colocado aqui, na oliveira verdadeira. E os frutos começaram a acontecer aqui. Só que aqueles que entendem de enxerto, e dizendo assim, bobão, acho que a gente nunca ouviu falar de enxerto, acho que a gente nunca entendeu isso. Sabem que o fruto que vai dar nesse ramo enxertado, num enxerto natural, ele não é as características dessa árvore, ele é as características da árvore ruim. Pensa um pouquinho comigo, que é uma árvore que a gente conhece mais, limão. Imagine que esse pé de limão, e esse aqui é um pé de limão azedo, e você, ou eu, vamos botar nas minhas costas, na minha conta esse, né? Que só esse limão azedo, tiramos um ramo daqui desse limão azedo e enxertamos aqui no limão bom. Nós não vamos produzir limões bons, nós vamos continuar produzindo a nossa essência.
A pergunta que a gente vai precisar fazer agora é: o Paulo não sabia de enxerto então? Porque mesmo eu, oliveira brava, e as pesquisas dizem que não se enxerta uma oliveira ruim numa oliveira boa, porque vai continuar produzindo frutos ruins. Então é mesmo eu sendo arrancado de uma oliveira brava, enxertado na oliveira boa, eu vou continuar dando frutos ruins. Como é que o Senhor permitiu que o Paulo escrevesse isso? A chave está ali. De maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivável. Eu e você agora, apesar de sermos por essência ruim, o que produzimos conforme a Escritura é obras da carne, mas a partir do momento em que fomos enxertados em Deus, os frutos que produzimos agora não são o fruto natural do ser humano, não é o fruto que eu e você damos por natureza, mas ao contrário disso, nós recebemos a natureza de Deus sobre a nossa vida, e o que passamos a produzir é o que vem do céu, é o que recebemos de Deus, é o que desfrutamos do nosso Senhor. Isso é uma bênção muito grande, porque ao invés de a gente produzir o que somos por essência, por sermos este zambujeiro, nós produzimos agora o fruto do Espírito Santo de Deus. Ao invés de nós estarmos produzindo as obras da carne, a imoralidade, agora nós temos a condição de produzirmos a bênção do Senhor, produzirmos o fruto do Espírito, e isso com certeza nos dá a convicção de que a nossa essência agora é divina. O que nós recebemos é do céu, o Espírito Santo mora em nós, e por isso nós somos chamados a produzir o fruto do Espírito Santo. Nós somos chamados, como está aqui na tela, a sermos frutíferos através do Senhor. Não é porque eu sou bom que eu produzo o fruto do Espírito, é porque eu estou em Deus que eu produzo o fruto do Espírito. Não é porque você é uma pessoa gentil, amável, é a sua essência, não. A Bíblia é claro que eu e você produzimos de forma natural, é obra da carne. Mas quando a gente está no Senhor, nós somos frutíferos. Foi Jesus que disse em João 15, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer, e ele usa uma outra árvore, um ramo, uma parreira de uva, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. O Senhor disse que Ele é a videira, e eu não vou arriscar desenhar a videira. Eu fui tentar fazer as folhas da videira, não tem jeito, né? Mas Ele diz que Ele é o tronco principal da videira, e nós somos os ramos que dali derivam. Se nós estivermos no Senhor, se nós permanecermos no Senhor, a seiva, a essência, o Espírito, a graça, o fluir de Deus vem para a nossa vida. E por causa disso nós começamos a produzir o fruto do Espírito. Ele vai mais além, e Ele diz, olha, vocês precisam estar atentos, porque sem mim, diz o Senhor, vocês não podem fazer nada. Eu não sei você, mas algumas vezes já peguei me olhando para esse texto, é lógico que eu consigo fazer alguma coisa sem Deus, mas o que eu consigo fazer, na verdade, é só obras da carne. Mas quando eu estou no Senhor, quando eu permaneço nele, eu produzo o fruto do Espírito. Ao contrário, se eu não permanecer em Jesus, foi Ele mesmo que disse, você continuar lendo João 15, eu sou jogado fora, eu seco, eu perco a minha vitalidade, e eu sou queimado no fogo. Somente através da conexão com o Espírito Santo de Deus é que possamos, ou que podemos dar o seu fruto. O fruto não é nosso, somos apenas o meio através do qual ele aparece. Essas 5 semanas nós vamos olhar para esse texto de Gálatas 5, 22 e 23 e refletir sobre ele, sobre cada uma dessas qualidades. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você já quase decorou isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Aleluia. O fruto é a ação do Espírito Santo que gera no cristão a essência dele. O fruto é do Espírito, não é nosso. Somos apenas o meio através da qual o Espírito age. O homem por si mesmo não produzirá nada além de obra da carne, porque é o seu fruto natural. Porém, o fruto espiritual não vem do esforço humano, mas sim da ação do Espírito Santo de Deus. Perceba ali que diz que não são os frutos do Espírito, apesar de ter 9 características, mas é o fruto, um fruto, 9 características. Como uma laranja. Eu ia trazer uma laranja também, mas comeram a laranja. Eu fui no mercado, comprei a laranja, soube que eles comeram lá em casa e fiquei sem laranja. Não é? Uma laranja. Gomos diferentes, mas geralmente com o mesmo gosto, com a mesma essência. Assim é o fruto do Espírito, um único fruto. 9 qualidades, 9 características, 9 manifestações do Espírito Santo de Deus. Para que este fruto seja produzido nas nossas vidas, em nós e através de nós, nós precisamos andar em Espírito. Nós precisamos viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito de Deus. Então produziremos este fruto. Se a sua pergunta é, tá, mas como é que eu vou amar mais? Como é que eu vou ter mais alegria? Como eu vou ter mais paz? Como eu vou ter mais paciência? Como eu vou ter mais amabilidade, mais bondade, mais fidelidade? Como eu vou ser mais manso? Como eu vou conseguir ter esse domínio próprio, pastor? Porque eu não tenho pavio. Alguns têm pavio curto, eu não tenho. George Sweet disse: muitíssimas pessoas cometem o erro de lutar para obter o fruto do Espírito, sem jamais se abrirem para o próprio Espírito. Esse tipo de esforço é em vão. O segredo do amor, o segredo do fruto do Espírito está na plenitude do Espírito de Deus. O segredo não está na força que eu ponho para produzir isso, mas sim na intimidade que eu vou desenvolvendo com o Espírito Santo de Deus. Não é algo que você possa produzir sozinho, mas o que você pode fazer é dar liberdade para o Espírito de Deus agir em você. Não é algo que a sua força de vontade vai alcançar, mas o que você pode fazer é permitir o Espírito Santo agir através da sua vida. Se o Espírito Santo não tiver o total domínio da minha vida, da sua vida, o que nós produzimos é obra da carne. O conflito é intenso. No verso 17 de Gálatas 5 que lemos, o apóstolo Paulo é categórico quando diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Olha, há um conflito aqui terrível. E ele diz: eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A história aqui é sempre aquela das duas naturezas: natureza caída do homem, a natureza espiritual que ele recebeu. E a pergunta é: quem ganha? Quem estiver mais alimentado, quem estiver com mais liberdade para atuar, quem estiver mais fortalecido. Essa luta o Espírito Santo com certeza não ganha sozinho, requer a nossa cooperação, exige o nosso cultivo proposital da presença do Espírito Santo, exige o nosso desenvolvimento espiritual. Eu não vou me deter aqui, mas algumas coisas que são a nossa parte. A nossa parte é o estudo da palavra de Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto da razão, o vosso culto racional. No verso 2 ele diz: e não vos amoldem, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu quero ser frutífero no Senhor, se eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso estar diante da palavra de Deus e depender dela para guiar a minha vida. Se eu quero ser frutífero, eu preciso ter uma vida de oração.
Sem vida de oração, o crente não avança, é um crente com defeito de fabricação. A Bíblia nos ordena, ore em todo tempo, a Bíblia nos ordena e tem o teu tempo secreto com Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração constante, diária, tempo na presença de Deus. Para que você possa ser frutífero, você precisa meditar, ler a palavra de Deus e permitir que ela leia você. O apóstolo Paulo fez uma oração que parece estranha no primeiro momento. Ele diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O coração tem um olho agora? Primeiro, ele entendia que o desenvolvimento ou a mente, os pensamentos, estavam no coração e não no cérebro. Ele está dizendo de uma linguagem mais clara: eu oro para que quando vocês estão diante da palavra de Deus, o entendimento do Senhor venha sobre vocês, para que vocês sejam iluminados, compreendam o que estão lendo. Uma vida guiada pelo Espírito precisa ser uma vida de meditação, precisa ser uma vida onde a prática da lei do amor é frequente, as boas obras. A Bíblia diz que nós somos feituras de Deus, feitos em Cristo Jesus para as boas obras. É preciso exercitar isso, é preciso agir dessa maneira. E eu colocaria aqui ainda a necessidade de uma vida separada, uma vida santificada, a santificação. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nos tornamos mais parecidos com Ele. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais frutífero eu sou. Quando eu começo a me distanciar do Senhor, menos fruto se encontra na minha vida. Por isso, viva perto do Senhor. Viva para ser frutífero, viva para ser encontrado na sua vida o fruto do Espírito. Viva de tal maneira que ao olhar para você, as pessoas possam encontrar a essência de Deus na sua vida. Hoje nós vamos meditar, vamos ver o primeiro dessas características, a primeira qualidade do fruto, o amor. Hoje nós vamos olhar para esse nas próximas semanas, apesar de faltar 8 ainda cada semana, então a partir da semana que vem nós vamos vendo 2 deles, mas hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o amor. O maior deles, o maravilhoso, o extraordinário, o que embala os apaixonados, o que é a inspiração do poeta. E o apóstolo Paulo começa com ele dizendo: mas o fruto do Espírito é amor. Amor. Eu creio que o apóstolo Paulo coloca ele em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que Deus é amor. A palavra diz que entre as maiores virtudes cristãs, fé, esperança e amor, a maior destas é o amor. O amor é o elo perfeito, diz a palavra, que a tudo une. O amor é o cumprimento da lei. O amor é o solo onde crescem todas as outras virtudes e os dons. Por vezes o português, quando comparado a outros idiomas, e principalmente ao grego, se torna pequeno, limitado. Disse que em gaulês um jovem poderia dizer a sua amada, a moça que ele ama, pelo menos com 20 palavras. E no grego tem pelo menos 4 palavras para amor. E nós vamos olhar rapidamente elas. A primeira palavra para amor é eros, o amor físico, a atração em que existe entre um casal, o amor que mantém a chama viva em um casamento. Mas também temos o amor storge, o amor familiar, o amor parental, o amor entre pais e filhos. Tem o amor filia ou filéus entre amigos, entre companheiros de jornada. Mas existe um outro amor, e é sobre esse que nós queremos conversar, que é a ágape, o amor divino, o amor de Deus. Dizem que essa palavra era fraca no seu original, no grego, na época dos apóstolos, mas eles a tornaram grande, eles a tornaram algo poderoso. Se você queria saber o que significava a comunidade ágape, comunidade é comunidade, você sabe. Ágape, amor de Deus. Não é HP, não é agape, né? Ágape. Você pertence à comunidade
O amor de Deus, né? Amor de Deus. O amor que cobre uma multidão de pecados, o amor que fortalece, o amor que ajuda, o amor que levanta, é o amor de Deus gerado pelo Espírito Santo no coração do cristão. E os cristãos primitivos queriam uma palavra que expressasse esse cuidado de Deus, esta preocupação com o ser humano, que manifestasse o amor, sem jamais procurar por uma outra coisa que não fosse o bem da outra pessoa. Não poderia ser eros, com certeza era maior do que estorge o amor entre pais e filhos, também era maior do que filia, e a palavra que eles usaram é ágape. Ágape é o amor que dá, que se sacrifica, que tem compaixão. Não é controlado pelos sentimentos, mas sim pela firme decisão de agir em favor do ser amado. Paulo deixa isso claro quando escreve aos irmãos em Roma, no capítulo 5, ele diz: mas Deus prova o seu próprio ágape, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, por mim e por você, quando ainda éramos pecadores. O ágape de Deus, o amor que age, que cuida, que se importa, que insiste, que trabalha, o amor que doa sem se importar se a pessoa merece ou se vai receber algo em volta, é o amor que Deus derramou sobre nós quando éramos inimigos de Cristo. Ágape é Cristo vivendo em nós por meio do Espírito Santo e permitindo que Ele manifeste o seu fruto, o seu poder, o seu amor através de nós. Quando o Espírito Santo está dentro de nós, não é difícil para nós cumprir a nossa missão. O nosso chamado bíblico é: amem uns aos outros. Ame os seus semelhantes. Não é algo opcional. Na verdade, é a identidade da comunidade de fé, o amor entre os irmãos. O que difere a igreja de um clube social, o que difere a igreja de um ajuntamento por qualquer razão, o que difere a igreja é o elo de amor que une os irmãos. Alguns a gente já se conhece há algum tempo, outros conheceu há tão pouco, mas sente falta, demonstra carinho, abraça com tanto gosto, sente-se tão bem aninhado, parece que é irmão há muito tempo. Quem é que faz isso? O Espírito de Deus que mora em nós, que gera o seu fruto, e o seu fruto é amor. O mandamento de Jesus, ele disse: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Amar é ouvir, amar é apoiar, é suportar. Amar com certeza passa também por ajudar, por se doar. Enquanto me preparava, passei por uma história que achei muito cuti-cuti, muito bonitinha e profunda. Uma criança de 5 anos, e na história dizia que o nome dela era Maria, precisava fazer uma cirurgia urgente, séria, e precisava de sangue. O problema é que o sangue daquela criança era muito raro, não tinha no banco de sangue. E daí testaram os familiares, e o seu irmãozinho, tão pequeno também quanto ela, 6, 7 anos, tinha esse sangue. O médico perguntou: você está disposto a dar o sangue para sua irmã? Aí ele: se ela precisar, sim, estou. Então tá. O médico preparou, começou a tirar o sangue, né? Prepara, tá? Quando o sangue começa a correr, geralmente a pergunta médica padrão da enfermeira, né? Você está se sentindo bem? O médico perguntou: algum problema? O menino disse: não. Aí o menino olhou bem sério para ele e disse: só queria saber quando é que eu vou morrer. O médico disse: ué? Você acha que vai morrer por doar o sangue para sua irmã? Aham. E mesmo assim você está doando? Aham. Ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Amem-se uns
aos outros como eu os amei. É interessante o texto do apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 4, versos 20 e 21. Ele diz: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, cara pálida, você é mentiroso. É João que está dizendo, isso eu estou botando, né, do jeitinho nosso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, um combo, um pacote indivisível. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E aqui cai por terra a teoria de muitos que dizem que não precisam congregar, ou que a igreja machuca muitas pessoas. Mas é aqui que a gente sofre junto, agarrado, mas não solta. Eu amo a Deus, eu amo você. Nós avançamos dessa maneira. É o ágape sendo gerado pelo Espírito Santo de Deus em nós. Ame os seus irmãos, ame uns aos outros. Se para você está difícil nesse nível, então aperta o cinto, que nós precisamos dar um passo à frente, um passo adiante, porque esse ágape que é gerado em nós nos leva a amar os nossos inimigos. Ame os seus inimigos. Estava bom demais para ser verdade, né, pastor? Ezequiel achou essa imagem ali, eu achei ela fantástica. Não é a vontade que você tem, troca só o pescoço do indivíduo pela laranja, está resolvida a foto, está feita. Jesus nos instruiu a isso. Ele disse que dentro da religião o comum é dizer: ame os seus irmãos, os seus amigos, e odeie os seus inimigos. Já está bom, gente. No mundo sem amor, ame quem ama você. Eu quero aqueles que me querem bem, os outros que se explodam. Já não é o suficiente. Aí Jesus diz: por causa do Espírito de Deus que mora em vocês, e Ele gera o fruto que é amor, o chamado de vocês é para algo muito mais que isso. E Jesus disse em Mateus 5:44, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Jesus continua nesse texto explicando que a nossa filiação celestial reside no fato de nós amarmos aqueles que nos odeiam. Ame os seus inimigos para que vocês venham ser filhos do vosso Pai Celestial. É o Espírito Santo que produz no cristão este amor capaz de, diferentemente do amor humano, puramente humano, conseguir amar alguém que o odeia. O amor humano é apenas reação de sentimentos. O amor ágape é um exercício, uma junção da vontade, da razão, da mente, da emoção, da obediência. Não é algo simplesmente que acontece como uma descarga elétrica e que eu não posso evitar, não. É algo que a gente faz por obediência. Eu não estou sentindo, não tem nenhum arrepio, nenhuma vontade, mas a Bíblia me ordena, eu preciso amar. Não é algo que eu e você não precisamos fazer nada, mas sim, pelo Espírito Santo de Deus, algo que eu e você precisamos realizar. Ágape é o poder, a capacitação do Espírito de Deus que nos leva a amar as pessoas que a gente não gosta. Eu ia dizer para você fazer um exercício, mas você já fez. Lembrar de alguém que pega demais no seu pé, né? Ame-o. Ame-o intensamente. O amor cristão exige que a gente ofereça a outra face, foi Jesus que disse. Que a gente caminhe a segunda milha. O amor ágape, gerado pelo Espírito, exige que a gente vá um pouco mais à frente e quando pedir a capa, oferecer também, ou a túnica, oferecer também a capa. O amor ágape manda que a gente ore por aqueles que nos querem fazer mal. Se você me pergunta, você é tão bonzinho assim? Eu não. Tenho cada ideia, cada pensamento.
Estava falando na primeira celebração de manhã, me veio a ideia, disse assim, já pensou se tivesse um ácido, uma gotinha só, passar, cara, que Deus o tenha. A nossa natureza é ruim, nós dependemos do Espírito Santo de Deus, é Ele que gera esse fruto em nós. Saia da frente, deixe o Espírito Santo agir através de você. Mesmo com vontade de matar, ame-o. Mesmo com vontade de não ajudar, ajude-o. Faça por obediência. Um dos grandes homens de Deus do passado dizia, faça-o por obediência, com a expectativa, com a esperança que um dia farei por prazer. Hoje é só obediência pura. O Senhor ordena nos amar. E sabe por quê? Estamos caminhando para a conclusão. Porque o maior mandamento é o amor. A Bíblia tem grandes mandamentos, ordens do Senhor que nós precisamos obedecer com toda certeza. Mas quando você olha mais de perto para os mandamentos do Senhor, você começa a perceber que a base de todos eles é o amor. É o amor que leva-nos a não matar, a não roubar, a não adulterar, a não desonrar pai e mãe. É o amor que nos leva a não construir, a não adorar nenhum outro Deus além do Senhor Jeová. É o amor que nos constrange a viver em obediência à palavra de Deus. E quando perguntado sobre o grande mandamento, em Marcos capítulo 12, versos 30 e 31, Jesus disse, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Você está decorando lá no PG, não é verdade? De todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Há uma linda história sobre os últimos dias do apóstolo João. O discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Diz que ele reuniu, não está na Bíblia, né? É uma história da igreja. Diz que ele reuniu com seus discípulos para uma mensagem de despedida. E ao olhar para eles com a ternura característica de João, ele diz àqueles discípulos, filhinhos, amem-se uns aos outros. Aqueles homens, aqueles discípulos olham para o velho João e dizem, João, nós já ouvimos essa mensagem antes. Na verdade você vem dizendo isso desde o começo, por favor, diga outras palavras. João olha com mais amor ainda, com mais carinho ainda, e diz, filhinhos, o que vocês ouviram desde o princípio, eu lhes digo, amem-se uns aos outros. Oh não, João, de novo, apresenta essa mesma mensagem desde que a gente conheceu você, agora você está indo embora, queremos ter algo para lembrar de você, uma mensagem de despedida, fale outro mandamento dessa vez. E pela última vez, João olha para eles com ternura e diz, filhinhos, amados filhinhos, um novo mandamento eu dou para vocês. Qual é? Amem-se uns aos outros. Deixe o Espírito Santo gerar esse amor no seu coração. Saia da frente, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Procure descobrir o que tem impedido o agir do Espírito de Deus na sua vida e deixe fluir desse amor. Que amor é esse? É o amor de 1 Coríntios 13. E ao invés de eu ler esse texto para a gente concluir, nós vamos ouvir uma paráfrase desse texto na Bíblia, a mensagem do pastor Eugênio Peterson, que ele escreveu como se ele estivesse fazendo uma leitura da Bíblia para os seus membros, para a sua igreja, explicando o que é esse amor que o Espírito Santo gera no nosso coração. Enquanto você ouve, enquanto você vê, procure ver se há no seu coração esse amor que o Espírito Santo de Deus está gerando em você. Pode soltar lá para nós. Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada.
Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha pule e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor, estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus gerar esse fruto em você. Deixa o Espírito Santo produzir em você. Nós temos que fazer um check-up para ver a que ponto nós estamos. Eu li a história de que um maratonista experiente, depois de cruzar a linha de chegada com um tempo maravilhoso, sendo aplaudido, sofre um ataque cardíaco e morre logo na sequência. Ele passava com certeza uma imagem de muita saúde, mas havia um problema no seu interior, e possivelmente desconhecido até mesmo para ele. Isso às vezes acontece com a nossa vida espiritual. Somos pessoas de hábitos, porque às vezes vivemos no piloto automático. Eu tenho certeza que não é só eu que às vezes sai de casa e de repente se vê num lugar que não era para ter ido lá, simplesmente por força do hábito. Piloto automático, e nessa vida, dessa forma, às vezes não percebemos as pistas que indicam que não estamos indo bem. Da mesma forma que temos que de quando em quando fazer um check-up, uma bateria de exames, e fico um alerta para os meninos. As meninas se cuidam muito mais do que eles, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos, precisam fazer exames, checar a condição de saúde, ir no médico. Nós também precisamos avaliar o quanto o Espírito Santo tem tido de espaço no nosso coração, na nossa vida, para que ele possa produzir o seu fruto. Como é que a gente está de saúde espiritual? Como é que está a liberdade do Espírito Santo de Deus? Precisamos perguntar. Eu quero deixar algumas perguntas na tela e a gente vai orar juntos. Existe o fruto do Espírito na sua vida? Essas 9 qualidades aqui aparecem na sua vida? Isso é sinal de saúde espiritual. Isso é sinal do quanto eu estou andando com Deus. Pergunte-se: eu estou crescendo e parecendo-me mais com Deus e menos comigo? Ou estou cometendo os mesmos erros de tempos atrás? Parece que eu não consigo crescer. Quanto amor eu tenho em mim? Eu realmente amo o meu próximo como a mim mesmo? Realmente tem esse amor em mim? E uma última: tem em minha vida as mesmas características do amor de 1 Coríntios 13? Você acabou de ouvir ali. Isso é uma checagem, alguns exames que a gente precisa fazer nessa hora. E decidir: eu quero não atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus em mim. Eu quero dar liberdade para o Espírito Santo gerar esse fruto em mim. Eu quero ser frutífero. Eu quero produzir esse fruto.
Eu quero viver essa vida dessa maneira, eu quero agradar a Deus. Saia da frente, deixa o Espírito Santo agir por você. Pastor, o que é sair da frente? Diga não para o seu eu, diga sim para a vontade de Deus. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.